Quando você faz vídeos para o YouTube ou você assiste algum vídeo para o YouTube, é normal que toda hora alguém fique falando para você: olha, se inscreve, ativa as notificações, dá um like. E aí a gente meio que não aguenta mais isso. Então neste vídeo eu vou te mostrar uma maneira mais sutil de você fazer isso, que é usar uma animação como essa aqui embaixo. Com animações como essa, eu acho que é meio óbvio que é o fato de você clicar para se inscrever e depois ativar as suas notificações. Então é isso que eu vou te mostrar neste vídeo, como fazer uma animação igual essa usando o After Effects. Mas antes, a gente vai criar essa arte usando o Canva e depois a gente anima o After Effects. Então o que você faz? Abre o Canva aí e vem comigo. Então, para acessar o Canva, vai em canva.com. E aí eu acho que você tem que criar uma conta. Eu não estou muito certo sobre isso, mas se tiver que criar uma conta, cria aí. Depois você vem do lado direito aqui na opção de criar um design. Aqui eu vou colocar a opção de tamanho personalizado. E eu vou colocar 1920 por 1080 na opção de PX. Aqui é o formato Full HD. Mas o que é Full HD? É um formato pensando em vídeo, porque o vídeo tem vários tamanhos diferentes. Assim, pode ter vídeos de milhares de tipos de tamanhos, mas tem aqueles tamanhos padrões. Um deles é esse aqui, 1920 por 1080 pixels. Então você coloca exatamente essas mesmas medidas e clica aqui, ó, criar novo design. Ele vai abrir essa tela. Eu não gosto dessas cores muito brancas de fundo, eu prefiro um tomzinho meio de cinza. Então o que você faz? Clica em cima da tela e aqui em cima você tem essa opção de cores. É só vir aqui e a gente pode colocar um tom de cinza. Talvez esse aqui, ó, que tem essas opções de cores padrão. Se de repente você não conseguir ver, eu não tô conseguindo ver essas cores, você pode clicar em cima na opção de mais e definir uma cor específica. Não precisa fazer essa parte, eu tô fazendo isso porque eu me sinto melhor com esse fundo aqui mais cinza. Agora é hora da gente criar o shape, vamos entender a estrutura. Aqui eu vou criar um retângulo. Nesse retângulo eu vou criar um outro retangulinho que vai estar escrito aqui, ó, inscrever-se. Aqui a gente vai colocar um sino desses de notificação. Aqui vai ter uma bolinha com uma foto e aqui vai ter o meu nome. Ai, mas eu não quero o seu nome, professor, eu quero o meu nome. Não tem problema, pode colocar o nome que você quiser. Por enquanto, a gente vai vir aqui nessa opção, ó, de elementos. Nos elementos você tem várias opções. Se você clicar aqui, ó, em formas, ele te mostra um monte de formas diferentes. A gente vai clicar nessa base icônica aqui. Nossa, vai tudo errado, volta. Nessa básica. Eu não sei porque eu falei básica com icônica, ficou uma loucura. Aqui eu não vou escrever nada dentro. Eu só vou simplesmente aqui, ó, dar uma puxada pelo cantinho na esquerda e conforme a gente clica e arrasta, segura a tecla Alt. Aí ele vai arrastar para os dois lados. Se você quiser deixar o retângulo no mesmo tamanho que o meu, você pode clicar sobre ele e aqui em cima você coloca a opção de posição. Colocando posição, aqui do lado esquerdo você tem a opção de largura e altura. Eu vou deixar a largura em 1200 e a altura eu vou deixar em 250, é só colocar as mesmas medidas que eu. Aqui eu não vou deixar essa cor, então a gente pode clicar nesse retângulo aqui em cima e colocar um tom de cinza bem clarinho. Aqui embaixo eu vou colocar esse. Se não aparecer esse cinza bem clarinho para você... Já sei, professor, eu vou aqui em cima, não é isso? É isso, ainda bem que você já sabe. Então eu vou clicar em cima do retângulo e eu vou colocar aqui na parte de baixo e a gente pode alinhar pelo meio. Tá vendo que ele dá um tranquinho aqui, ó? Sim, professor lindo! Então beleza, ó, ele deu um tranquinho, colocou. Poderia ser aqui também no meio, né, do meio, mas eu vou deixar no meio só que um pouquinho mais para baixo. Quando você faz aqui os seus retângulos, né, na sua tela, você pode modificar umas opções diretamente nele, que é deixar os cantos mais arredondados. Só que para isso, deixa selecionado, vem aqui em cima nesse botãozinho, ó, e você tem aqui arredondamento dos cantos. Conforme você clica e arrasta, ó, ele arredonda um pouco. Eu vou colocar um pouquinho só, tipo uns 20, 22. Acabei de fechar a janela do escritório porque estava chovendo aqui dentro. Então, agora sim, ó, fiz o retângulo, coloquei a cor dele, a gente vai criar mais um retângulo. Então, para isso, você pode clicar em cima deste retângulo, botão da direita e coloca duplicar. Professor, eu não quero. Eu quero colocar aqui a opção de Ctrl D, que é o atalho, não é isso? Pode ser um Ctrl D também, ele duplica. Aqui eu vou clicar nos cantos, ó, e arrastar para diminuir um pouquinho o tamanho dele, a gente já posiciona aqui. Obviamente, ele tá da mesma cor desse outro retângulo, por isso que a gente não enxerga. Então seleciona ele, vai lá em cima nas opções das cores e eu vou colocar um tomzinho de vermelho, como se fosse aquele botão de inscrever-se mesmo do YouTube. Aqui você vai perceber que talvez ele esteja com as bordas muito arredondadas. Eu não quero tudo isso, então seleciona, vai lá em cima nas opções de bordas e coloca arredondamento. Quase falei errado, né? Arredondamento, estou com sotaque francês. Aqui eu vou colocar
Eu acho que pode ser uns 10, pra ele não ficar muito arredondado não, só de levinho nas pontinhas. E se você quiser falar, ai professor, eu quero deixar no mesmo tamanho que o seu, então você pode ir lá na opção de posição, e aqui em largura eu vou deixar 350 e na altura a gente coloca 80. Tá aí nosso retângulo que você pode clicar sobre ele aqui. Peraí, deixa eu só eliminar isso aqui que eu fiz besteira. E a gente coloca, ó, bem no meio do retângulo que a gente fez. É só clicar e arrastar, ó. Ele alinha pelos meios aqui. Eu vou deixar um pouquinho de espaço na direita, que é onde a gente vai colocar aquele ícone mais pra frente. Agora, já fizemos os dois retângulos, tá faltando basicamente só a bolinha que a gente vai colocar aqui com a foto. Mas antes de colocar a foto, calma, vem do lado esquerdo aqui na opção de elementos, e aí se você descer um pouquinho, você tem uma aba que se chama quadros. Clicando em quadros, você tem vários tipos de formas. Tem umas bem loucas aqui, mas eu acho que uma que combina no caso é essa bolinha que a gente tem mesmo, ó. Então clicou na bolinha, você pode vir aqui, ó, e posicionar no meio do retângulo que a gente tem, e se quiser, clica nos cantos e arrasta segurando o Alt. Ele diminui essa bolinha proporcionalmente. Eu vou colocar bem no meio do retângulo, um pouquinho aqui à esquerda. Nossa, professor, eu achei horrível esse desenho aqui, ó. Então, esse desenho não é dos mais bonitos, mas calma, a gente troca essa imagem logo mais. Agora, um detalhe... nós falando tudo errado, né? Volta. Um detalhe importantíssimo é, se você não sabe nada do Canva, fala, não, professor, eu tô achando realmente o Canva aqui um pouco complexo. Como é que eu faço as coisas mais básicas? Então, clica do lado direito no card e assiste o tutorial para você ver como começar no Canva com as coisas mais básicas sobre ele, porque se você não manja muito sobre ele, talvez seja interessante você assistir esse tutorial antes de você continuar aqui comigo. Agora, se mesmo assim você fala, não professor, eu quero assistir aqui mesmo, não tem problema que eu não saiba nada sobre o Canva, então vambora. Aqui eu vou vir na opção de texto, e quando você clica em texto, tem um monte de opções, ó, título, subtítulo e tal. Eu vou colocar só esse aqui mesmo, ó, de adicionar algum texto do corpo. E aí você pode já digitar alguma coisa aqui. Eu vou colocar o nome de Eber Simeone, que obviamente é o meu nome, e aí você pode vir aqui, ó, e clicar aqui nessa opção para mover e posicionar onde você quiser. A ideia é posicionar sempre no meio também. Se você quiser mudar as cores... Ah, já sei, professor, vai lá em cima nessa opção, não é isso? Exatamente. Aqui a gente pode colocar um tom. Eu acho que entre esses dois ficaria melhor. Então eu vou clicar na opção do mais aqui e eu vou colocar um tom, ó, que seja esse que eu tô, mas um pouquinho mais escuro. Então seria quase um tom de preto. Nas opções do texto, se você quiser falar, ai, nossa, eu não gostei dessa letra, então você pode vir aqui na opção de cima, ó, e mudar o tipo de fonte. Aqui eu acho que eu vou colocar o Arial mesmo. Tem um monte de fontes aqui do Canva. E o legal é que elas já mostram a prévia, né? De qual tipo de fonte, assim, qual que é o estilo da letra. Mas nesse caso eu vou no basicão mesmo, que é Arial. Eu vou posicionar só um pouquinho mais para a esquerda e tá aí o nosso texto. Aproveitando que eu tenho esse texto, eu vou duplicá-lo. Eu vou mais rápido, tá? Eu vou selecionar o texto, Ctrl D, joga para o lado, coloca no meio aqui do retângulo, clica 2 vezes sobre ele e coloca o texto inscreva-se. Aqui talvez esteja meio grande, então você pode vir aqui nos cantinhos, ó, clicar e arrastar, talvez segurando o Alt para ele manter a proporção. E aí lá em cima a gente pode clicar nas opções de cores. Eu vou colocar um tomzinho de branco. Deixa eu só selecionar tudo primeiro. A gente clica na cor branca lá, ó. Pronto. Eu acho que mesmo ele marcando aqui pra mim como se ele estivesse no meio, né, da altura do retângulo, eu acho que ele tá um pouquinho mais pra cima, tá vendo? Eu não sei você, mas se você for louco ou louca, igual eu, você vai perceber que isso aqui, ó, tá um pouco maior do que esse. Então você pode clicar em cima do inscreva-se e usar as setas do seu teclado, ó, pra cima e pra baixo, pra descer um pouquinho. Acho que aqui ficou um pouquinho mais bonitinho. Agora vamos colocar uma foto. Pra colocar uma foto, calma, eu sei que você vai dizer, não, deve ser muito difícil. Não, não é difícil não. Aqui eu tô no Windows 11, pelo Windows Explorer mesmo, que é esse navegador de arquivos aqui e tal. Então eu vou vir, ó, e arrastar a minha foto. Pode ser qualquer foto, tá? Eu vou jogar diretamente em cima do Canva e automaticamente ele já joga essa foto aqui pra mim. Aqui você já pode colocar a foto no local, que basicamente é você clicar e arrastar, ó, em cima dessa bolinha que a gente fez. Mas eu acho que eu já vou fazer um pequeno tratamento de imagem pra deixar essa imagem um pouquinho melhor. Eu acho que ela tá muito escura. Então fazer um tratamentozinho básico, depois a gente ajusta ela, certo? Então seleciona, vem aqui em cima na opção de editar fotografia. Aqui você tem 3 opções, que são as opções de efeitos, que você pode pôr, ajustar, que é o que nós queremos, e cortar, que é colocar ela aí, eliminar, né, coisas da imagem e tal. Nesse caso a gente vai em ajustar aqui mesmo, e você tem algumas opções básicas, por exemplo, brilho, né, que é a intensidade da imagem. Aqui é legal você colocar um pouco, assim, deixa eu explicar isso, tá? Porque você vai dizer, não, o professor tá usando aqui, eu tenho que fazer isso em todas as imagens. Não, depende da sua imagem. Se a sua imagem estiver muito clara, você vai ter que escurecê-la. Se estiver muito escura, você tem que clareá-la, tá? Então depende da sua imagem para imagem. Mas nessa imagem aqui, é legal da gente clarear um pouquinho. Depois disso eu tenho contraste também. Eu não gosto de aplicar muito contraste. Eu prefiro tirar um pouco, porque ele traz um pouco mais de tons de outras áreas. Destaques
é legal porque meio que ele evidencia mais as partes mais claras. Então eu coloco um pouquinho sombras. Se eu colocar um pouco, ó, ele vai deixar as sombras um pouquinho mais claras. Depois eu tenho os tons brancos, que você pode definir aqui, deixando um pouquinho mais claro ainda. E as opções dos tons mais pretos, que eu acho que eu vou colocar só um pouquinho mesmo. Descendo mais, a gente tem a opção de Vibrancy, que vai intensificar as cores que não são tão intensas. Então você percebe que ele pega muito aqui, ó, essa partezinha do meu rosto e tal. Vou colocar só um pouquinho de Vibrancy aqui, está ótimo. Lá embaixo você tem outras opções ainda, como nitidez, claridade e assim por diante. Mas eu acho que aqui já tá bom. Então eu vou clicar sobre a imagem, arrasta em cima da bolinha e pronto, já tá lá. Só que eu acho, assim, que ele poderia deixar essa imagem um pouco maior. Então clica na imagem, vai lá em cima em editar fotografia e dessa vez você coloca cortar. Automaticamente ele aparece, ó, controladores aqui nos cantinhos que você pode clicar e arrastar. Eu acho que ele dá umas travadas meio estranhas quando ele faz isso. Não sei se o Canva tem um processamento muito bom ou é o meu computador mesmo, sei lá. E você ainda pode usar as suas setas do teclado, ó, para posicionar. Terminou? Terminei, professor! É só clicar do lado de fora e ele finaliza essa opção. Agora, eu vou colocar os ícones. Para colocar os ícones, eu adoro, sério, o Canva é muito fácil nisso aqui, ó. Então você pode ir na opção de elementos e aí você pode voltar aqui em cima clicando naquela setinha, né? Porque a gente estava aqui, ó. Deixa eu voltar, porque eu sei que eu fui meio rápido, não é? Então a gente estava em quadros, não é isso? É isso, professor! Então clica nessa setinha aqui do lado, ó. E aí você tem opções para você escolher. Então eu posso vir aqui e eu vou digitar Belt. Aí você pode vir nos elementos gráficos aqui clicando, ele te mostra vários, tem um monte aqui, ó. Você pode colocar o que você quiser. Eu vou nos mais básicos. Então eu vou arrastar esse e esse aqui pro arquivo, ó. Joguei esse e agora eu vou jogar esse aqui também. O que a gente vai deixar por enquanto é só esse maior mesmo, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar de forma que a parte de cima dele, ó, fique alinhada com o topo dessa parte do inscreva-se e aqui no cantinho embaixo, ó, a gente diminui até ele ficar também na mesma altura. Joga um pouquinho para o lado. Se tiver muito no canto, dá um espacinho aqui, ó, usando as setas do seu teclado mesmo, para lá e para cá, para alinhar, e você pode selecionar o inscreva-se, segura o Shift, seleciona o retângulo e usando a seta você pode jogar um pouquinho mais para o lado ainda, só para dar um pouco mais de espaço aqui para os elementos, porque senão eles ficam muito amontoados. Eu vou pegar até essa foto aqui e jogar mais para o canto e o Weber Simeone também. Então a gente meio que cria como se fossem grupos visuais. Isso aqui é coisa de design. Então você vai pegar isso aqui, colocar um grupo, certo? Eles estão um pouco mais à esquerda, eles fazem parte da mesma coisa. E esses mais à direita, que estão mais próximos, fazem parte de uma outra coisa. Muito bem, esse outro sino a gente deixa aqui por enquanto, depois a gente mexe nele. Só vou deixar um pouquinho menor para não me atrapalhar. Aproveitando que a gente fez essa opção aqui, desse sino, eu vou colocar um cursor do mouse também. Então lá em cima, em vez de bell, eu vou colocar mouse. Daí a gente tem vários, né? Esses que clicam e tudo mais. Eu vou pegar esse aqui, basicão mesmo, ó. Clique, arraste e solta aqui na tela. Mesma coisa, se você quiser manter o tamanho, ó, desce aqui, alinha o topo dele com o topo do retângulo, ou do ícone de baixo aqui também, e diminui um pouquinho. Eu vou colocar em cima do inscreva-se, assim, ó, como se a pessoa estivesse clicando. Quando você move ele por padrão, ó, ele tá debaixo do texto inscreva-se, tá vendo isso? Sim, professor, eu tô vendo. E agora, o que eu faço? Eu quero que passar assim ele para cima. Então o que você faz? Clica aqui em cima do arquivo, e clicando em cima do arquivo, você vai lá em cima na opção de posição. Do lado esquerdo você tem camadas, bem aqui. E você pode arrastar o cursor aqui para cima. Então agora visualmente o cursor vai ficar em cima de tudo. Lembrando que eu já fiz um tutorial de como você faz desenhos, que nem esses, assim, sabe? Esses ícones bastante simples, mas bastante significativos no Illustrator. Ai, professor, eu quero muito assistir! Então você vai do lado direito no card e assiste o tutorial de como desenhar ícones aí no Illustrator. O legal é que se você tiver o Illustrator também, se você faz um desenho lá, você pode simplesmente clicar e arrastar ele aqui pro Canva, né? Dando um Ctrl+C, Ctrl+V, por exemplo, e o Canva já entende esse desenho. Então, às vezes, sei lá, você tem um desenho aqui que você não tem e você tem um desenho seu mesmo. Então você pode ir no Illustrator e fazer esse processo todo, certo? Se você quiser, obviamente, assistir o card aí, nesse outro vídeo, assiste. Se você não quiser também, não tem problema, tá? Eu vou continuar sendo seu amigo. Show! A gente terminou, tá? Embora esse sino aqui esteja meio que sobrando, eu vou fazer só um negócio com ele, eu vou clicar aqui, ó, e fazer o mesmo esquema. Vou alinhar no topo, alinhar na base, deixar do mesmo tamanho, eu vou jogar um pouquinho pro lado. Qual que é a ideia? O Canva, infelizmente, ele não tem uma opção que nem o Photoshop, onde você pode exportar isso aqui e o After Effects vai entender por camadas. Então eu preciso meio que preparar isso aqui para animar. Qual que é a ideia? Eu vou fazer com que esse retângulo todo, tanto a foto quanto o texto e esse quadradão aqui, eles vão se mexer juntos. O resto eu quero que eles façam coisas individuais. Então eu tenho que movimentar esses arquivos para que eles não fiquem aqui em cima desse retângulo. Qual que é a ideia? Ó, eu vou pegar o cursor do mouse e vou jogar aqui para fora, vou arrastar um inscreva-se também, vou arrastar o retângulo também e esse outro sino que eu já vou deixar aqui um pouquinho do lado perto desse. Eu preciso de mais um texto, porque quando
quando eu fizer a minha animação, eu quero que quando o cursor do mouse ficar em cima do retângulo, o inscreva-se vai virar inscrito. Então eu posso pegar o inscreva-se, dar um Ctrl D, posiciono embaixo e mudo o texto para inscrito. Talvez até uma outra cor aqui, também se você quiser, ó. Eu vou colocar um tom de... Ah, tá bom, vou deixar do jeito que tá mesmo, porque eu tô inventando demais. Mas aqui já tá bacana. Feito isso, o que você faz? Vai lá em cima na opção de partilhar. Não tem nada a ver esse nome, né? Mas enfim, partilhar, aí você pode clicar aqui ó, em fazer download. Aqui temos um pequeno problema. Ai, tá vendo, professor? Eu sabia que você ia falar que tinha algum problema uma hora ou outra. Então, realmente uma hora chega e tem um pequeno probleminha, mas aqui é básico, ó. Aqui eu preciso colocar a opção de PNG. PNG vai entender a transparência. Ué, mas o que é a transparência, professor? Então, a transparência basicamente é essa parte cinza. Essa parte cinza aqui do fundo é como se ela não existisse. O que existe mesmo são só esses elementos que a gente desenhou. Então, para entender essa parte, eu preciso colocar aqui a opção de PNG. E aí funciona perfeitamente. Só que nós temos um problema, né? Aqui a opção de fundo transparente a gente tem que ativar. Só que só dá para ativar na opção Pro do Canva. Então se você não tem a opção Pro, infelizmente você não vai conseguir continuar o tutorial comigo. Mas não esqueça, você pode ativar a opção de Pro aí e aí ele te dá 30 dias grátis para você usar as funções. Então se você não tem o Pro, ativa logo esse negócio aí e vamos embora comigo. Aqui eu vou colocar a opção de fazer download. Ele vai baixar aqui, ó. Tem a barrinha de progresso. Quando ele terminar, ele coloca aqui que finalizou e a gente vai lá pro After Effects. No After Effects, muito fácil, presta atenção. Aqui a gente vai lá na parte de cima, em File. Em File eu vou colocar a opção de Import, File de novo. Aí a gente vai navegar lá nos arquivos, que na verdade aqui, no Downloads eu tenho o arquivo de hoje, que é o arquivo que o Canva acabou de fazer o download para mim. Então você clica sobre ele, lá embaixo você coloca a opção de Import, e aí ele traz para você esse arquivo. O que eu preciso fazer é colocar esse arquivo na minha timeline, então eu vou arrastar esse arquivo e soltar aqui embaixo, só isso, ó. Clicou, arrastou, pronto. O que acontece? Ele traz todos os elementos que eu tenho, só que é o que eu te falei, ele não coloca os elementos separados, como o Photoshop faria. Então eu tive que separar visualmente, e agora a gente vai separar cada um deles. Ah, não, professor, isso vai ser muito chato, eu tô sentindo. Então, eu admito pra você, não vai ser as coisas mais agradáveis do mundo, mas vem comigo que você vai entender o processo. O que eu vou fazer, ó? Eu preciso entender quantos elementos eu tenho, que eu vou animá-los. Então vamos lá, certo? Eu tenho esse aqui, que é o retângulo, é o elemento número 1. Depois eu vou ter aqui os sinos, então eu vou ter o elemento 2 e 3. Depois eu tenho aqui o cursor, que é o 4, o inscreva-se 5, o inscrito 6 e o retângulo aqui 7. Então são 7 elementos. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa camada clicando sobre ela e eu vou duplicá-la pressionando Ctrl D 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, no total, eu tenho 7 camadas, certo? Certo, professor! Agora eu vou vir aqui, na de baixo mesmo, ó, seleciona, e lá em cima você vai vir na ferramenta do retângulo. Clique e arrasta na tela, ó, e faz um retângulo em volta desse carinha. O que eu estou fazendo basicamente agora, ó, é pegando todo o conteúdo que eu tenho e escondendo, a não ser o que eu tenho dentro dessa camada. Então, eu vou fazer isso para cada uma delas. Então, eu fiz isso com esse retângulo, essa daqui de cima, eu vou fazer com o retângulo vermelho, ó, é só clicar e arrastar em volta dele. Se você tiver arrastado falando, nossa, professor, eu arrastei, aí ficou errado, ficou assim, ó, não vai dar certo. Então você vai com a mesma ferramenta que a gente tá aqui, que é essa aqui de movimentação, clique e arrasta, ó, e você pode selecionar os cantinhos, clicando e arrastando e posicionar em volta do elemento. Dá um espacinho em volta dele, mas não passe em cima de outro não. Por exemplo, esse inscrito, ó, deixa mais ou menos assim. Continuando, eu vou vir agora na camada de cima dessa, e aí eu vou fazer com o inscrito, depois eu vou na outra camada de cima, eu vou no inscreva-se, na outra camada mais acima eu vou no cursor do mouse aqui, e nas duas últimas, nós falando errado, né? Volta. Nas duas últimas vai ser esse sino da esquerda e esse outro sino da direita. Então a ideia aqui é cada camada que a gente tem vai controlar um elemento certinho. Se você vir com a ferramenta de seleção e mover aqui o cursor, ó, o cursor move sozinho, inscreva-se sozinho, o inscrito, o retângulo, esse aqui embaixo e os sinos também. Pronto, agora fica mais fácil para a gente animar tudo isso. Só que para ficar mais fácil, é meio difícil da gente saber aqui os nomes, né? Quem é quem. Então eu vou selecionar o cursor e aí quando eu seleciono ele, essa camada fica selecionada. Quer dizer que essa camada é o cursor. Botão da direita, rename, eu coloco aqui, ó, mouse. Ou para ficar mais bonito, vai, cursor. E aí eu posso até mudar a cor dela também. Aqui do lado, ó, tem um quadradinho, eu vou colocar a opção de cian. E aí eu posso fazer a mesma coisa para alguns outros elementos que vão ter mudança. Por exemplo, esse inscrito aqui, ele não vai ser na primeira parte. Ele vai primeiro estar escrito inscreva-se. Quando o cursor do mouse aparecer em cima dele, ele vai mudar para inscrito. Então esse inscrito eu seleciono e vou fazer a mesma coisa. Eu vou mudar a cor aqui para amarelo e eu vou colocar um nome aqui de rename para inscrito. E mesma coisa para o sino. Esse vai ser o sino principal e esse vai ser o segundo. Então eu vou selecionar o segundo. A gente sabe que é esse aqui. Muda a cor do ladinho para
Yellow. E a gente renomeia também, botão na direita, Rename, eu vou colocar aqui Sino, só pra gente saber qual é que é. Já tá tudo aqui lindo e maravilhosamente. Agora tem uma outra parada que acontece quando você faz isso, né, de você selecionar as camadas aqui, é que se você clicar em cima, por exemplo, do cursor, você vê que tem essa mira aqui? Sim, tô vendo, o que é isso? Isso aqui é o local específico a partir da onde, por exemplo, se eu girar o meu objeto, ó, ele vai girar em volta disso. Ou se eu aumentar e diminuir, ele vai aumentar e diminuir em volta dessa parte toda aí, ó. O que não é muito legal. Então o que a gente faz, ó, seleciona todas as camadas, é só clicar aqui embaixo, ó, clica e arrasta, pega todas, vai lá em cima em Layer, depois você vai em Transform, depois você coloca a opção de Center, Anchor, Point in Layer Content. Ele vai colocar todos esses pontos ali centrais, né, a partir de onde ele vai girar e aumentar e diminuir, né, no meio dos elementos das camadas. Isso aqui facilita mais o processo de animações. Então, geralmente eu uso isso aqui porque do jeito que tava fica meio chato. Agora eu sei, calma, eu sei que você vai dizer: nossa, professor, esse negócio de After Effects aqui parece muito confuso. Então, talvez seja um pouco confuso se você não conhece as coisas mais básicas. Então, se você não conhece, presta atenção. Clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar dentro do After Effects. Lá eu explico as coisas mais básicas, hein? Não desista, a parte mais chata já foi. Agora a gente vai animar os elementos e agora o negócio vai ficar legal. Só que antes de animar eu vou posicionar aqui na tela. Então eu vou vir aqui, ó, com um retângulo vermelho e eu já vou colocar mais ou menos aqui no meio dessa área. E eu vou colocar também esse sino preto, que é o que estava aqui nas posições, certo? Então eu tive que separar tudo isso. Eu sei que você vai dizer: nossa, professor, que coisa idiota. Primeiro você tira, depois você coloca. Então, sim, porque na verdade eu tirei na hora que eu fui exportar. Quando eu fui exportar os elementos pelo Canva, eu precisei fazer isso por causa daquela questão que eu te falei, que ele não separa em camadas. Pelo menos até o momento. Espero que ele faça isso em próximas atualizações, mas até o momento ele não faz isso. Então por isso que eu fiz isso. E agora o que eu vou fazer? Eu vou reposicionar tudo isso para que faça sentido, certo? Então eu vou vir no Inscreva-se aqui, eu vou colocar em cima do retângulo também, mais ou menos no meio. Eu vou aproveitar e colocar um inscrito também no meio dessa parte toda. Olha lá, coloquei ali um inscrito, só que deixa o inscrito do jeito que tá aqui e nas opções da camada aqui do ladinho, ó, eu vou escondê-la clicando no olhinho, tá? Então tá posicionado, mas ele não vai aparecer agora, ele aparece só daqui a pouco. Mesma coisa com esse sino aqui, ó. Então eu vou pegar esse sino e vou posicionar em cima mais ou menos do outro sino. E o sino que vai aparecer agora vai ser só esse aqui que eu acabei de arrastar. Então esse sino amarelinho aqui que a gente colocou, clica no olhinho também. Então isso aqui, esse é o nosso layout. Por último, pega o cursor do mouse e coloca em cima do Inscreva-se. Pronto, agora a gente começa a parte de animação. Então vamos lá, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que todo esse bloco aqui, ele se mova de uma vez toda, assim, de baixo assim para cima. A não ser o cursor do mouse, que eu não quero que ele se mexa junto. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um controlador. Para isso, vai lá em cima na opção de Layer, New, e coloca aqui, ó, Null Object. Esse Null Object vai ser um controlador de tudo isso. Então eu vou arrastá-lo e colocar mais ou menos no meio do retângulo aqui, só para ele ficar posicionado bem no meio das coisas. Eu vou selecionar todas as camadas que eu tenho aqui, ó, então é só clicar e arrastar. Só que eu não quero o cursor do mouse, então segura a tecla Shift, ó, seleciona tudo aqui, clicando e arrastando. Segura o Shift e clica em cima do cursor do mouse para ele não fazer parte dessa seleção que a gente tem. Agora você vai vir aqui nas opções das camadas e por esse espiral do lado, não é o espiral do cursor, nem o espiral do nulo, tá? Tem que ser o espiral dos que estão selecionados. Então pega o espiral, clica e arrasta, ó, e arrasta até o nulo. Quando eu selecionar o nulo, se eu mover na tela, ó, ele vai mover tudo isso aqui que eu tenho. Por algum motivo meu nulo saiu fora do lugar, eu vou colocar de novo aqui na posição e aí eu vou selecionar de novo todo mundo e aí fazer essa opção do cursor. Pronto, agora sim, ó. Então tá lá, e agora a gente vai animá-lo. O que você faz? Seleciona a sua agulha aqui, isso aqui a gente vai chamar de agulha, que é o local onde a gente está na timeline. Então joga tudo para sua esquerda, é só arrastar. Arrastou na esquerda, você entra nas opções do nulo aqui no cantinho, vai em Transform e aí você clica nessa opção aqui, ó, de Position. No Position você vai clicar no reloginho para criar um keyframe. Ah, mas o que é o keyframe, professor? O keyframe nada mais é do que uma memorização da posição do nulo nesse momento. Então eu estou memorizando, nesse momento aqui eu quero que o nulo fique nessa posição. Agora eu vou avançar 30 frames para frente e para isso você pode pressionar a tecla Page Down aí no seu teclado, ó, ou segurar, fica mais fácil, né? Segura o Shift e pressiona Page Down 1, 2, 3. Ele avança 30 frames. Professor, mas eu não tenho aqui, cara, o Page Down aqui no meu teclado. Então não tem problema, você vai para este tempo aqui, ó.
que é o tempo 1 e 6. É só arrastar a sua agulha ali até chegar no tempo 1 e 6. Quando chegar no 1 e 6, você para. Vou criar mais um keyframe de posição, só que calma! Dessa vez a gente não vai clicar aqui em cima do reloginho, porque o reloginho é só o primeiro keyframe. A partir do primeiro, a gente tem que clicar nesse losango aqui. Nossa, professor, mas isso não faz nenhum sentido. Então, realmente não faz muito sentido, mas é assim que funciona. Eu vou arrastar a minha agulha até o tempo 0 para ficar em cima do primeiro keyframe. Seleciono o nulo, clique, arraste e puxa aqui para baixo. Pronto. Agora, se você der um play pressionando o espaço, o nosso retângulo vai subir ali e vai se posicionar naquela parte da tela. Só que vamos concordar, né? Essa movimentação aqui tá meio sem graça, né? Assim, tá meio sei lá, eu queria que o começo fosse mais rápido e o final fosse mais devagar. Então, para isso, nós vamos usar o gráfico de velocidade, que faz o seguinte: vem aqui ó, nas opções da camada, clica em cima de Position, e aí você clica neste botãozinho que abre o gráfico. Aqui eu vou clicar nesse quadradinho e aí aparece essa bolinha do lado, tá vendo? Tô vendo! Clica na bolinha, puxa para baixo e puxa para esquerda. Tudo, tá? Tudo para esquerda, tudo para baixo. Isso vai fazer com que o retângulo fique mais rápido no começo e pare mais devagar ali no final. Este é o gráfico de velocidade, ele deixa as animações maravilhosas. Ele faz toda a diferença. Você vê, a gente fez os 2 keyframes, mas a maneira como a gente usou o gráfico dá esse tchan, dá essa elegância para nossa animação. Então, se você não sabe nada do gráfico, eu já fiz um tutorial falando sobre o gráfico de velocidade no After Effects. Clica no card e assiste. Não precisa ser agora, você pode assistir depois também se você quiser. Terminei de fazer o gráfico, eu vou clicar nesse botãozinho para escondê-lo. E aí eu vou fazer o seguinte agora, eu vou animar o nosso cursor. O nosso cursor, nossa, eu até cliquei no negócio errado, né? Aqui ó, cursor. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui 4 keyframes, tá? Arrasta a agulha para o tempo 0, vem nas opções aqui, só que ao invés de você vir aqui, ir lá em Transform, em posição, vamos no atalho, tá? Vai no tempo 0, seleciona a camada cursor e pressiona Shift Alt P. E aí ele já cria automaticamente o cursor, ó, um keyframe de posição no tempo 0. Vou avançar 20 frames, então segura Shift, Page Down 1, 2 vezes e cria de novo posição com o atalho Shift Alt P. De novo, ó. 2 vezes, Shift Page Down, mais uma do atalho e mais 2 vezes. Se você quiser falar, ai professor, eu não sei, que loucura. Você pode colocar outros tempos também, não precisa ser exatamente esses tempos que eu falei. Mas esses tempos seriam o tempo 0, esse segundo aqui está no tempo 20, esse terceiro aqui está no tempo 1 e 16 e o último está no tempo 2 e 12. Então se você quiser fazer, é só fazer nos mesmos tempos. Agora a gente vai mudar as posições. Então no tempo 0, deixa a agulha aqui ó, em cima desse keyframe, eu vou clicar em cima do cursor e eu vou puxar para a esquerda, para baixo, fora da tela. O segundo keyframe tá certo, que é ele nessa posição. Eu vou ficar em cima do terceiro agora e mudar a posição para ele clicar em cima do sininho. E agora eu vou arrastar aqui a minha agulha para o meu último keyframe e eu vou puxar o cursor para fora. Então a animação vai ser essa, ó. Ele veio ali da esquerda, vai para cima do inscreva-se, depois do inscreva-se ele vai para o sino, depois ele vem para cá. Aqui está acontecendo uma parada zoada que é o cursor, ele tá debaixo do sino, ó. Então quando ele chega aqui, não sei se você percebeu, olha só, o sino está por cima dele. Então o que você faz? Vem nas opções da camada e eu vou arrastar o meu cursor aqui para cima, até ele ficar embaixo aqui dessa camada que é o nulo, ó. Pronto, fica mais fácil da gente visualizar ele por cima. Só que essa animação tá meio sem graça, né? Porque a movimentação do cursor, ele não tá com, né, um movimento legal. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou clicar aqui, entrar no gráfico de velocidade e clicar na opção de posição. Aqui o que eu quero fazer com esse gráfico é deixar ele assim, mais devagar no começo, mais acelerado, depois mais acelerado, depois mais acelerado. Então para isso, você pode clicar neste quadradinho aqui no canto, ó, puxa esse aqui para baixo e puxa um pouquinho para a esquerda. Esse outro aqui, você puxa para baixo tudo e puxa um pouquinho para a esquerda. É isso. E a gente continua fazendo isso com as outras partes até chegar nessa opção assim, ó, o meio ficar um pouquinho mais acelerado. Só que vamos concordar que fazer isso aqui na mão é chato demais, né? Então vamos num atalho, ó. Eu posso vir aqui sem o gráfico de velocidade, tá? Desativa ele, seleciona todos os keyframes, então da direita em cima de qualquer um deles e coloca keyframe velocity. Aqui é só você colocar esse influence em 80 e o outro influence também em 80 e dá um ok. Agora, olha só que maravilha! Ele já fez isso aqui automaticamente para mim, ó. Então, em vez de eu ter que fazer isso aqui manualmente, isso aqui já funciona. Dá a impressão que ele foi ali mesmo, ó. Parou um tempinho em cima de um, depois do outro, e assim ele fez tudo o que era para fazer. Eu vou aproveitar essa camada do nulo aqui, abrir as opções do lado, e eu vou fazer ela indo embora. Então, faz o seguinte, eu vou ficar aqui com o meu cursor não, desculpa, a minha agulha, pode ser no tempo 2 e 12. E aí eu vou criar um keyframe de posição de novo, e aí eu vou avançar aqui uns 20 frames mais ou menos, e aí eu vou pegar esse primeiro keyframe que a gente tem aqui, seleciona ele, Ctrl C, Ctrl V. Então estou copiando o primeiro e acabei de colar nesse tempo. No gráfico de velocidade, eu vou clicar em cima desse quadradinho aqui, e eu posso pegar essa bolinha aqui e puxar para baixo, para a direita. Então isso vai fazer com que o retângulo vá embora um pouco mais devagar no começo e ele acelera no final.
Talvez eu possa colocar isso aqui um pouco antes, né? Porque o cursor do mouse já clicou no sino. Eu vou puxar aqui, ó. Seleciono esses dois keyframes e volto um pouquinho. Então agora ele clicou e aí o mouse sai um pouquinho antes até. O cursor do mouse sai e logo na sequência também vai embora esse retângulo. Aqui o cursor está aparecendo um pouquinho. Então eu vou deixar aqui a agulha em cima desse último, seleciono o cursor nesse final e desce um pouquinho mais. Olha só. Então veio, clicou e depois saiu fora. Agora, eu não sei você, mas eu acho que o cursor do mouse está vindo muito rápido aí, tá vendo? Eu vou jogar ele um pouquinho para frente. Então venha na camada do cursor, aqui mesmo na tela, ó, e joga para frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você tiver dificuldade, o que você faz? Arrasta a sua agulha até você ficar no tempo 10. É só você olhando aqui. E aí você arrasta esse começo para ele travar certinho aqui. Então agora sim, vem o retângulo e na sequência vem o cursor e tudo mais. Agora, fazendo isso, eu acho que talvez o retângulo esteja indo embora muito rápido, né? Então eu vou pegar os keyframes de novo, vou jogar um pouquinho para frente. Ó. Então clicou no sino, saiu fora e aí o retângulo acabou indo embora. Agora tá faltando só mais alguns detalhes. Calma, não desiste, eu sei que é coisa pra caramba e o negócio é muito louco, mas calma, quanto mais animações você fizer, mais você vai gostar do After Effects, eu tenho certeza. Tá bom, não tenho certeza, mas eu tô contando com isso. Aqui, qual que é a ideia? Vamos entender que nas camadas aqui, tenho várias, né? Na do cursor, eu tenho 4 keyframes, não é isso? É, professor, eu tô vendo. Então, tem os 4. Eu vou ficar em cima desse segundo aqui, que é onde ele fica em cima do inscreva-se. E o que eu vou fazer aqui, deixa eu só subir um pouquinho, eu vou vir nessa camada, que é essa camada aqui, ó, onde a gente tem o texto, certo? Que é essa aqui, ó, tá vendo? Se eu clicar no olhinho do lado, dá pra ver que é o inscreva-se. Esse inscreva-se, eu vou limitar a duração dela para ela ir até aqui. Então, para isso, você vem aqui no final, ó, e arrasta para ela acabar no mesmo tempo desse keyframe aqui. Então, quando o cursor vem, ó, ele subiu, tá vendo? Ó? Por quê? Porque essa aqui é o tempo de exposição, é o tempo que eu vejo o conteúdo da camada. Quando você não tem mais nada aqui, quer dizer que eu não enxergo mais. Só que depois desse tempo, eu quero que apareça essa opção de inscrito aqui. Então essa camada do inscrito que está debaixo dessa outra, eu vou arrastar toda ela para que ela comece quando essa aqui terminou. E aí eu vou clicar no olhinho dela para que ela fique visível. Então a gente tem isso. O cursor veio, ele clicou, ó, automaticamente muda para inscrito. Mesma coisa que a gente vai fazer com o sino. Então fica em cima do cursor aqui. Desculpa, o cursor, tô falando tudo errado. Volta. Em cima do keyframe, o keyframe número 3. E a gente vem nessa camada aqui, ó, do sino, que é essa aqui de cima, e limita ela para ela acabar nesse tempo. A camada de baixo, que é o sino preenchido, a gente coloca para começar aqui e ativa o olhinho do sino. Então olha só. Clicou lá, inscrito e depois o sininho. Então a ideia é essa, quando uma camada termina, automaticamente a outra camada aparece. Ou seja, o elemento não está se transformando no outro. O que está acontecendo é que um está se escondendo e o outro está aparecendo. Agora, para ficar mais legal ainda, eu acho que a gente podia pegar esse retângulo vermelho e mudar de cor quando a gente clica aqui sobre ele. Na verdade eu estou dizendo clicar. Não existe o clique, né? O que acontece é a sensação de clique, porque a gente está fazendo uma animação mesmo. Então aqui, ó, fica no tempo do segundo keyframe, seleciona a camada do retângulo e aí com ela selecionada você vai lá em cima na opção de Edit e você clica em a opção, não, quase falei errado, não é duplicate não, é Split Layer. Ele vai dividir a sua camada em duas. Essa camada aqui da frente, você seleciona, vai lá em cima em Effect, Generate e você coloca essa opção de Fill. O Fill vai transformar essa camada numa outra cor, que por padrão é vermelha, mas não é vermelho que a gente quer. Clica no vermelho e troca para uma cor aí, ó, um cinzinha e dá um OK. Olha só o que acontece. Aqui tem essa camada vermelha e essa ficou cinza. Automaticamente o texto muda e também a gente tem aí o sininho mudando de cor. Se você quiser, esse sino, cadê ele? Esse aqui, ó, essa camadinha do sino, talvez não esteja uma cor muito boa, né? Acho que está uma cor muito fora do padrão. Aqui você tem um tom de cinza escuro, aqui um cinza mais claro, aqui está preto. Então tá saindo um pouco fora. Se você quiser, você pode selecioná-la, vai lá em cima em Effect, e ao invés de você ir lá em Generate, Fill, ele está aparecendo lá em cima, porque é o último efeito que a gente colocou. Então clica em Fill, e aí você pode clicar aqui no conta-gotas e clicar talvez nessa barra retangular. Ele coloca a mesma cor. Agora eu acho que está mais legal. Subiu todo mundo, clicou, saiu fora e o retângulo também foi embora. Ufa, terminamos. Eu vou deixar essa animação aqui embaixo porque eu gostei muito dela. E enquanto ela aparece aqui embaixo, eu quero te dizer que se você quiser dominar o Canva ou dominar o After Effects, os links na descrição do vídeo aí embaixo tem o que você precisa, porque lá são os meus cursos online para você dominar qualquer um deles, ou o Canva ou o After Effects, ou os dois se você quiser, é claro. Esses cursos vão te dar tudo o que você precisa para criar os seus próprios projetos. E aí você pode fazer o que você quiser com esses programas. É claro, se você clicar nos links que estão na descrição
do vídeo aí embaixo. Antes de ir embora, eu tenho que te dizer que se você não sabe como colocar animações nos seus vídeos, você deveria clicar neste vídeo aqui, ó. Porque esse vídeo eu te mostro exatamente como colocar animações nos seus vídeos no Adobe Premiere. Clica aí, porque se você não clicar, não vai dar mais tempo, porque eu vou embora. Tchau!